Olá, bom dia a todos. Eu vim falar com vocês hoje sobre a ansiedade. A Organização Mundial de Saúde define saúde mental como a nossa habilidade de reagir positivamente aos estresses da vida e a habilidade que a gente tem de ser produtivo para as pessoas. É uma definição que a OMS dá sobre saúde mental. Ela é um pouco vaga, mas a gente aqui vai dar uma especificada no tema da ansiedade. E eu vou procurar fazer isso de uma forma mais leve possível, tá? Bem tranquila. Então, em primeiro lugar, a ansiedade é um estado mental que você olha e se preocupa com o futuro. Quando você começa a olhar para o que vai acontecer na sua vida, que pode ser hoje à noite, final de semana, daqui a um ano, você começa a entrar em estado de ansiedade. Então, a ansiedade é uma antecipação de algum problema, e normalmente é um cenário apocalíptico, que você cria sobre o que vai acontecer na sua vida. Isso quer dizer que eu saio do presente e vou para o futuro. Mas eu vou para o futuro de uma forma negativa. Eu vou para o futuro de uma forma preocupante, tensa e com estado de hipervigilância. E não de uma forma positiva. E aí de cara a gente já começa a entender que a emoção que está por base da ansiedade, sempre que você entra em estado de ansiedade, é o medo. É um medo irracional. É o medo do abandono, é o medo da rejeição, o medo do fracasso, o medo de não conseguir, o medo de ficar constrangido, de se sentir humilhado, enfim. Sempre que você começar a se preocupar de forma um pouco mais excessiva com o seu futuro próximo, médio ou a longo prazo, é porque você está vivendo algum medo, necessariamente. Então, primeiro, alguns sintomas da ansiedade para a gente conseguir identificar, que o objetivo aqui é a gente conseguir identificar quando entramos em estado de ansiedade, porque é isso que importa, né? É você reconhecer quando você entra em estado de ansiedade. E o que é importante? Renato, a ansiedade é sempre ruim? Porque me perguntam muito isso nas empresas, mesmo nos atendimentos. Não é que a ansiedade é sempre ruim, mas quando ela é muito repetitiva e recorrente e te gera sofrimento, ela passa a ser ruim, ela passa a ser negativa. Então, a referência é o seu sofrimento. Porque às vezes você vai ter um encontro, sei lá, amoroso, alguma coisa que está te dando ansiedade hoje à noite, no final de semana, que pode ser muito legal. Você pode curtir, aproveitar, esse momento, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando em algo que é repetitivo na nossa vida, que tira a gente da nossa qualidade de vida no presente e que faz a gente sofrer. E diferente de uma situação física em que você se encontra com medo, uma situação de violência, por exemplo, que você vai ter, a tua reação vai ser de luta ou de fuga, e que isso é saudável, isso vai te salvar numa situação extrema. No ambiente psicológico, nos relacionamentos da nossa vida, não funciona da mesma forma. O medo no ambiente interno, ele vai paralisar a gente, vai distorcer a nossa realidade diante do que pode acontecer, do que a gente acha que vai acontecer. Porque sempre que a gente está nesse estado, a gente sempre está pensando o pior, de que não vai dar certo, de que eu não vou conseguir, de que eu não estou pronto, que eu tenho que me comportar assim, que eu tenho que me comportar assado, enfim, é um monte de blá 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 mental que faz com que a gente vá ficando com pensamentos obsessivos. Então, primeira coisa que eu quero passar para vocês, algum dos sintomas da ansiedade. Quem quiser anotar, anota, enfim, eu só decora. A irritação é um sintoma da ansiedade. O cansaço mental é um sintoma da ansiedade. A falta de foco, a impaciência, os conflitos excessivos ou isolamento, a identificação com notícias ruins,
a crítica excessiva, o estado de inquietação permanente e os pensamentos acelerados. Esses são os principais sintomas da ansiedade. Quando você estiver manifestando esse tipo de pensamento ou de sentimento, observa que você está entrando em estado de ansiedade. E aí o que você pode fazer? Começar a dialogar com você, entender qual é o medo que está na base, que está te gerando essa ansiedade. Porque, pessoal, olha só, tudo está dentro da gente. E o autoconhecimento é o caminho para a gente entender como nós funcionamos por dentro. Então eu posso dialogar comigo, eu posso escrever num diário as coisas que eu estou sentindo, os medos, o desânimo eventualmente, mas o desânimo tem mais a ver com a questão da depressão, que vai ser um outro momento que a gente vai estar falando. Mas tudo que você for sentindo e percebendo, começa a dialogar com você. Não idolatra nada, nem menospreza nada. Tanto com você, quanto com as pessoas que estão à sua volta. Então, quando você começa a dialogar, escrever e, se puder, é claro, ter a sua psicoterapia, porque um profissional da saúde mental, um psicólogo, vai poder te ajudar a que você entenda como você funciona. Não é que você vai deixar de ter ansiedade, mas você vai aprender a lidar com a ansiedade de uma forma muito mais madura e muito mais saudável. E aí a gente começa a entrar na nossa saúde mental. Porque a saúde mental, muitos acham, eu ser zen, eu não me preocupar com nada. Besteira, né? O dia a dia não funciona assim. Mas eu preciso ter consciência, né, do quanto que eu estou gastando energia no futuro. Nas empresas, por exemplo, né, gestores, presidentes me perguntam, mas Renato, a gente não tem que fazer o planejamento do futuro? Eu falei, claro. Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, o planejamento do futuro é essencial. O problema é ficar pensando o tempo todo nesse tal do planejamento. O planejamento está feito, está pronto, está discutido. Ok, agora vamos tratar de cuidar do presente e realizar esse planejamento. E é disso aqui que eu estou falando. Pessoal, eu vou estar abrindo é engraçado, né? É o gerúndio. Eu vou abrir o grupo, as perguntas, né? Para quem quiser colocar alguma dúvida, alguma questão sobre ansiedade. Eu vou deixar ele aberto ao longo do dia e no final da noite eu vou fechar ele de novo, tá? Repetindo, porque eu não gostaria de que todo mundo fosse postando coisas. Então, o que eu vou pedir para vocês, sugestões sobre o tema, se vocês quiserem, sobre esse tema ou sobre outros, dúvidas ou perguntas sobre esse tema à vontade, mas só por uma questão de organização, eu vou tentar manter o grupo fechando e abrindo para que a gente possa tentar se organizar. Lembrando que qualquer coisa que vocês queiram me mandar no privado, me manda, tá? Não tem problema nenhum. E eu espero que esse tema de hoje ajude a vocês a ter uma qualidade de vida melhor hoje, tá bom? Uma ótima quarta-feira para vocês.